Felipe, eu queria começar situando o ouvinte no coração deste capítulo, porque ele é muito mais concreto do que parece à primeira vista. Em Lições Preciosas com o Dr. Inácio, Hermance nos leva ao Hospital Esperança, em véspera de carnaval, para mostrar algo que é profundamente desconcertante. A morte muda a condição do espírito, mas não educa automaticamente o desejo. E isso é importante, porque o texto não está falando de um medo abstrato da morte. Ele está falando de reforma íntima, de como a alma, mesmo desencarnada, pode continuar presa ao corpo como referência mental, emocional e sensorial. Ou seja, o corpo vai embora, mas a lógica do corpo pode permanecer dentro da mente, como é o caso do Eusébio. Exato. E eu acho bonito como a irmã se trata isso sem terrorismo espiritual. Ela não quer assustar ninguém, quer trazer a lucidez, a advertência fraterna. Saber que somos espíritos não basta. Frequentar reunião, estudar a imortalidade, até servir na mediunidade, nada disso sozinho garante transformação real. E aqui eu acho que dá para organizar essa reflexão em 3 níveis de consciência. Dá para perceber 3 níveis de conscientização, como uma espécie de degrau interior. Primeiro, eu sei que desencarnei. Segundo, eu percebo que continuo escravo de certos desejos. Terceiro, eu quero mudar e aceito ajuda. Muita gente chega ao primeiro, bem menos gente chega ao terceiro. Sim, a consciência factual informa, a consciência moral revela, mas a consciência transformadora, essa liberta. E isso vale também para nós encarnados. Quantas vezes a pessoa sabe que um hábito a faz mal e mesmo assim continua? Sabe que a compulsão está dominando, sabe que o apego está sufocando, sabe que a vaidade está conduzindo escolhas, e ainda assim não consegue se reorganizar por dentro. Eu gosto de colocar isso de um jeito bem direto. O desencarnado dependente não é uma criatura exótica. Ele é, muitas vezes, a versão exposta de conflitos que a gente já vive aqui. A diferença é que depois da morte, você perde alguns amortecedores. Fica mais difícil se distrair, mais difícil se enganar, mais difícil fingir que o desejo não comanda. Isso. E por isso o episódio de hoje tem essas duas camadas ao mesmo tempo. Uma é compreender com compaixão o sofrimento de quem desencarnou e continua preso às sensações. A outra é olhar para nós mesmos e perguntar: o que em mim ainda está pedindo corpo, controle, estímulo, repetição, aprovação? Porque a preparação para o desencarne não começa na hora da morte. Começa no modo como eu vivo hoje. E talvez a frase mais incômoda seja justamente essa. Não basta saber que somos espíritos. É preciso aprender a viver como espíritos enquanto ainda estamos no corpo. Não como anjos improvisados, não numa pureza artificial, mas com educação do desejo, que é uma coisa bem mais concreta, bem mais trabalhosa. O capítulo encena isso num lugar e num momento muito específicos. Hospital Esperança, véspera de carnaval, regime de plantão permanente. Esse detalhe do carnaval importa, não porque o texto esteja demonizando a festa, mas porque ele aponta uma intensificação vibratória coletiva. Enquanto muita gente, na Terra, afrouxa limites e se entrega aos excessos, equipes espirituais se mobilizam para socorrer as consequências invisíveis desse ambiente. Regime de plantão permanente. Essa expressão já desenha a cena. E no pavilhão dirigido pelo Dr. Inácio Ferreira, chegam médiuns e mais médiuns em condições lamentáveis. Isso me impressionou muito, porque o capítulo não começa com uma teoria abstrata. Ele começa com enfermaria, desgaste, equipe, corredor, urgência. É quase clínico. E no centro dessa cena está Júlio, médium recém-desencarnado há alguns meses. Recém-desencarnado. E em crise mental vigorosa, atormentado por ideias ligadas aos vícios carnais. Esse há alguns meses é essencial. Estamos falando de alguém que conhecia a mediunidade, já sabia da sobrevivência da alma, e mesmo assim estava padecendo. E então acontece uma das imagens mais fortes do capítulo. Da garganta de Júlio emanava uma energia acinzentada, com filetes arroxeados em direção ao corredor. Dr. Inácio pede que acompanhe a faixa vibratória e ela leva até outra ala, de dor mais grave, onde está Eusébio. Olha como isso é simbólico. O sofrimento de um está literalmente conectado ao do outro por uma faixa energética.
não terminou com o túmulo. Eusébio, já em recuperação lenta, diz algo que resume o drama inteiro. Ele pede uma encostadinha. Essa palavra, encostadinha, é quase brutal de tão reveladora. Ele não pede um ensinamento elevado, não pede para ouvir uma palestra, não pede uma oração longa. Ele pede contato, sensação, proximidade com o campo físico. Isso me corta, porque mostra uma fome, não uma maldade caricata, mas uma fome sensorial. E ele ainda pergunta por Júlio: por que esse arrancão de uma só vez? Nós nos dávamos tão certo. Quer dizer, havia ali uma parceria de dependência, um circuito estabelecido. O capítulo chama isso depois com todas as letras de obsessão compartilhada. E Dr. Inácio responde num tom muito dele, meio brincando, meio cirúrgico. Diz que talvez possa providenciar essa encostadinha, mas só com autorização, e por 15 minutos. 15 minutos. E quando Eusébio reclama que isso não vale nada, vem a correção decisiva. Dessa vez, quem vai agir é o médium sobre você, e não o inverso. Aí o fenômeno muda de sentido, sai da compulsão e entra, se houver critério, no campo terapêutico. Esse 15 minutos me chamou a atenção também porque ele dá a medida do limite. Não é entrega descontrolada, não é permissividade espiritual, não é coitado, deixa fazer o que quiser. Existe tempo, análise, autorização, supervisão. O Hospital Esperança não é um lugar onde a dependência é atendida como capricho. Ela é acolhida como caso clínico e moral ao mesmo tempo. E aí o capítulo abre a ferida maior. Desejos não educados continuam vivos depois da morte. O corpo físico foi deixado, mas a memória emocional do prazer permanece. O condicionamento permanece. A compulsão pela repetição permanece. A angústia da privação permanece. O espírito sabe que não tem mais um instrumento físico, mas ainda não sabe existir sem a lógica daquele instrumento. E então vem a frase de Dr. Inácio, que para mim é uma das mais densas do livro inteiro. O corpo físico, para quem dele não se desprendeu mentalmente, pode ser chamado de um vício, talvez o mais velho vício de todos. Eu acho importante respirar antes de ouvir isso, porque uma leitura apressada poderia transformar a frase num desprezo pelo corpo, e não é nada disso. Sim, o mais velho vício de todos não quer dizer que o corpo seja impuro, quer dizer que a dependência da alma e relação ao regime sensorial da matéria pode ser mais funda do que um vício específico. Álcool, sexo desregrado, consumo, aparência, poder, tudo isso seria, em certo sentido, ramificação dessa dependência maior. Exatamente. O corpo, como afirma o texto, é criação divina, é instrumento evolutivo. Há templo de trabalho, escola de sensibilização, oportunidade de serviço. O problema não está no corpo em si, o problema está na relação psíquica que eu estabeleço com ele. Quando o prazer vira finalidade, quando posse vira segurança, quando aparência vira identidade, quando sensação vira comando, o corpo deixa de ser instrumento e passa a ser centro da existência. Então deixa eu tentar explicar de volta. Não é o corpo, é o vício. É o corpo pode virar o objeto central da dependência. Quase como uma pessoa que usa uma ferramenta tão obsessivamente que já não sabe viver sem ela. Só que aqui a ferramenta é a própria experiência encarnada. Isso, e você usou uma palavra boa, objeto central. Porque o espírito desencarnado pode perder o corpo físico, mas conservar a memória do prazer, a fantasia sensorial, o automatismo do impulso e o sofrimento de não poder repetir. Em psicologia, a gente vê um pouco disso mesmo na vida encarnada. A pessoa remove o objeto, mas o circuito interno continua ativo. O pensamento volta, a imaginação volta, a carência volta. E há uma síntese que ajuda muito. A morte retira o corpo físico, mas não retira da alma aquilo que ela fez do corpo. Isso é duro. Porque se eu fiz do corpo um aliado do espírito, uma coisa acontece. Se fiz do corpo a minha pátria definitiva, outra bem diferente acontece. E isso vale para tantas áreas discretas do cotidiano, não apenas para os vícios escancarados. Vale para a incapacidade de frustrar-se, vale para a necessidade de estímulo o tempo inteiro, vale para a dependência da aprovação, vale para o medo de envelhecer,
Vale para o desespero de perder conforto, status, controle. Vale para a dependência emocional que criamos sobre outras pessoas. Às vezes o corpo nem aparece como prazer bruto, aparece como autoimagem, como performance, como idolatria do bem-estar. E aqui eu quero provocar um pouco, porque senão o ouvinte pode pensar, então o ideal é viver desconfiado de toda alegria corporal? E não é isso. O próprio texto afasta esse equívoco. O prazer legítimo não é o inimigo. O problema é quando a sensação se torna senhora da consciência. Quando eu já não usufruo, eu obedeço. Perfeito. Preparar-se espiritualmente não é negar o corpo, é espiritualizar a relação com ele. Cuidar sem idolatrar, sentir sem ser arrastado, amar sem possuir, usufruir sem transformar o transitório em absoluto. Desapego aqui não é desprezo pela terra, é recolocar a terra no lugar de escola, não de prisão nem de divindade. A partir daí, Dr. Inácio explica a passagem da dependência para a obsessão. Espíritos presos às sensações procuram encarnados em sintonia para experimentar, por empréstimo, o que já não conseguem acessar diretamente. Ele chega a comparar o mecanismo ao vampirismo, mas com uma diferença crucial. No socorro mediúnico sério, a alocação do desencarnado nas energias mais grosseiras do corpo do médium, com finalidade terapêutica e sob autorização. Esse termo, alocação, é quase técnico, né? E evita romantização. Não é uma fusão bonita entre planos. É um recurso de atendimento para almas muito presas à matéria. E Dr. Inácio é taxativo. Aqui nada acontece sem autorização. Então, o mesmo tipo de contato que na invigilância alimenta a obsessão, num ambiente sério pode funcionar como remédio temporário. E entra aí a diferença entre obsessão desordenada e mediunidade socorrista. No primeiro caso, o desencarnado usa o encarnado para continuar o circuito do vício. No segundo, a equipe espiritual usa aquele contato limitado para aplacar necessidades específicas e abrir possibilidade de recuperação. Mas isso depende de critério, porque o risco é real. Dr. Inácio até ironiza. Não vai colocar Eusébio, um alambique ambulante, ao lado de um médium que gosta de bebericar? O rumor dele é sempre assim, desconcerta, mas fixa a lição. Alambique ambulante é inesquecível, e a implicação é gravíssima. O médium não precisa ser perfeito, mas a qualidade do corpo, dos hábitos, da psicosfera e do sentimento interfere no atendimento. O corpo do médium participa como campo energético e moral. Ele pode aliviar e elevar, ou pode gratificar a entidade e reforçar a atração. E quando ele fala em obsessão compartilhada, acho que ele está corrigindo uma simplificação nossa. Nem sempre o obsessor é só um vilão externo. Às vezes ele é também um dependente espiritual. E o encarnado não é só vítima passiva. Ele oferece brecha, acolhe a sintonia, às vezes gosta, mesmo sem admitir, da atmosfera psíquica que aquele vínculo produz. Sim, isso exige muita delicadeza, porque não é para culpabilizar a pessoa que sofre influência espiritual, mas é para chamar a responsabilidade. Existe reciprocidade. O desencarnado estimula, o encarnado cede, o desencarnado absorve, o encarnado repete, e assim se forma um circuito. Por isso o texto é tão atual. Ele nos convida a perguntar menos quem está me obsidiando e mais, que padrão interno eu estou alimentando. E aí a conversa volta para Júlio como espelho. Dr. Inácio diz algo bem duro sobre ele. Nem trabalhou quanto podia, nem se livrou do que devia. É severo, mas não cruel. Mostra que a tarefa no bem ajuda muito, porém não substitui a reforma íntima. A pessoa pode servir, estudar, falar de espiritualidade e ainda conservar núcleos de dependência que depois cobram um preço alto. Sob esse aspecto, eu consigo me ver no Júlio. Será que eu trabalhei tudo o que podia e me livrei realmente do que devia me livrar? Por isso, a preparação para o desencarne é cotidiana. Não é assunto para o fim da vida. É disciplina dos desejos sem martírio. Hermance insiste muito nisso no livro. Contenção pode ser necessária, mas não basta. O objetivo é educar a relação com o impulso. Aprender a dizer não ao que domina, e sim ao que amadurece. Reduzir dependências, qualificar prazeres, vigiar fantasias e, principalmente, mexer na matriz do sentimento. E o que substitui essa fome de sensação?
porque se for só cortar, a alma fica vazia. Exato. Não basta afastar-se do vício, é preciso construir interesses superiores. Estudo sério, oração, convivência saudável, trabalho no bem, caridade, serviço, um projeto de vida espiritual que atravesse a rotina. A pessoa que aprende a servir em vida encontra depois da morte referências mais sólidas. Ela não fica dependente apenas do que o corpo fornecia. Ela já começou a criar alegrias espirituais. E talvez o fechamento mais forte desse capítulo esteja naquela advertência de Doutor Inácio sobre os espíritas iluminados por fora. Cheios de informação sobre o além, sobre mediunidade, sobre obsessão, sobre reencarnação, e ainda assim descuidados do trabalho de se iluminar por dentro. Isso vale para qualquer tradição, aliás. Conhecimento espiritual pode virar cultura de superfície. Então a pergunta que fica não é: vou desencarnar bem? A pergunta é mais humilde e mais decisiva. Como estou lidando hoje com o corpo, com o prazer, com a frustração, com o amor, com o serviço e com aquilo que alimento dentro de mim? Porque desencarnar melhor, no fundo, é consequência de viver melhor por dentro. E viver melhor por dentro não é viver sem corpo, é viver sem se ajoelhar diante dele. Obrigado por essa conversa, Carolina. Obrigada, Felipe. Que a gente use a vida física como oportunidade preciosa, não como cárcere da alma. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.